Olha, o fim do ano aqui no Brasil é marcado, claro, com a preocupação, a variante Ômicron e também um surto do vírus da gripe, um surto fora de época. Agora, o que dizem os especialistas em relação a esse assunto? O infectologista Marcos Boulos concedeu entrevista à Jovem Pan, falou com a repórter Caterina Schutt. Acompanhe. Para abrir essa entrevista, eu começo te perguntando o seguinte: que tipos de gripe estamos tendo aqui no Brasil? E a gente ouve muito falar de surto de gripe ou epidemia de gripe. Qual que é, afinal, a forma certa de falar, né? E porque também, a todo momento, a gente ouve que é uma situação que está dando aí fora de época. Explica pra gente. Bem, a gripe é uma doença de inverno, uma doença que transmite pelas vias respiratórias, através de gotícula de saliva, então é quando as pessoas ficam mais juntas, isso acontece em épocas de inverno, é doença de inverno. Neste ano, até porque nós usamos máscara de maneira mais intensa no ano passado e este ano até agora há pouco, nós não tivemos surtos ou epidemias de gripe durante este inverno, do inverno do ano passado e inverno deste ano. Porém, agora, com a retirada das máscaras por parte da população e com a epidemia surgindo no hemisfério norte, onde está no inverno, as pessoas vindo para cá contaminadas, contaminam as pessoas que estão não usando máscara, então ela está dando surtos. A diferença de surto é que surto dá em locais, por exemplo, tem um surto numa prisão, numa escola. Epidemia é quando ela dissemina pela população. Nós estamos com uma epidemia neste momento do vírus da influenza, o H3N2, e está acontecendo, por ser verão, é possível que ela não fique muito tempo entre nós e deva ir embora, como está acontecendo já no estado do Rio de Janeiro, com diminuição do número de casos. Doutor, em linhas gerais, né, o que a gente já sabe da H3N2? Parece que as principais vítimas são os idosos, mas as crianças parece que também estão nos grupos de risco, é isso mesmo? Bem, todos podem pegar gripe. Tendo um contato com a pessoa infectada, pode pegar. O que acontece nos idosos é que eles têm as doenças mais graves. Você tem o mais conhecido desse vírus A, é o H1N1, que todo ano nós temos epidemia, já faz muito tempo que nós temos epidemia por H1N1. Ela compromete idosos também, mas muito crianças e até outras pessoas que têm risco, que têm outras infecções. No caso do H3N2, ela comete menos as crianças, ela comete mais os idosos com maior gravidade. O H3N2 ele tem maior gravidade para idosos. O H1N1 tem gravidade para quase todos os riscos, todas as idades, faixas etárias e para comorbidades, outras doenças que também o H3N2 tem. O fato é que a cepa que tem no H3N2 que está surgindo agora, a cepa Darwin, ela não estava entre nós, não estava ocorrendo nos últimos tempos aqui na humanidade. Por isso que as vacinas disponíveis, elas não contêm ainda essa cepa para proteger contra essa cepa. Então, não existem vacinas que protegem contra essa. Por isso, a prevenção com o uso de máscara é fundamental nesse momento. Certo, doutor. Então, as razões para estarmos vivendo essa situação não tem a ver com a cobertura vacinal pouco expressiva? Não. Inclusive, a vacina para a gripe, ela protege e não protege muito. Então, claro que diminui no caso da gripe, e por isso que a campanha é feita antes do inverno, porque ela acontece no inverno. Então, as pessoas que já vacinaram no inverno, mesmo que fosse uma cepa que tinha na vacina, depois de 6 meses, 7 meses, ela já não está protegendo mais, cai intensamente. Por isso, às vezes, se tiver um surto ou uma epidemia contra o fim do ano, costuma-se revacinar para tentar diminuir. Mas no nosso caso atual, a vacina que nós temos disponível, ela não protege contra essa cepa. Então, não é necessário vacinas, porque não vai proteger. A proteção mesmo é através de diminuir o contato, evitando aglomerações e usar máscara. Doutor, os sintomas da Covid-19 e da gripe são muito parecidos, né? É possível diferenciar o que é determinante para identificar uma e outra, se é que isso é possível, e o que fazer, então, ao identificar os sintomas? Bem, clinicamente não é tão simples, mas a gente pode dizer que mais frequentemente a gripe, ela costuma dar febre, dores no corpo, dor de cabeça, corizas, nariz escorrendo, conjuntivite, os olhos ficam vermelhos, né? E é mais intensa porque ela demora menos tempo também, né? Você tem uma intensidade maior,
2, 3 dias depois, a gripe geralmente vai embora, né? No caso do Covid, apesar que você também pode ter essas manifestações, mas as manifestações no início são mais discretas. Você tem, às vezes, fica com poucos sintomas, às vezes tem perda do sabor, do cheiro, de um modo geral, pode ter dores também, e arrasta. E ela costuma ficar mais tempo, às vezes, inclusive, quando as pessoas têm um agravamento, elas ocorrem no fim da primeira semana, quando não existe mais gripe nesse caso. Quando a pessoa tem uma infecção respiratória desse estilo, você não consegue diferenciar apenas pelo quadro clínico. É necessário fazer o exame para diferenciar se é uma influenza, o vírus da influenza, ou o coronavírus. Por isso que é necessário fazer o teste se as pessoas têm os sintomas. Doutor, inclusive o Brasil já registra morte, né, pela variante da gripe. O que esperar para os próximos dias? É possível prever até quando vai esse surto? Não é possível prever, mas o que tem acontecido, né, no verão, geralmente, quando você tem surtos de gripe, eles não ficam muito tempo, eles não perduram, porque não tem situações propícias para isso. Só vão ter situações propícias se nós vamos começar a nos aglomerar, né? Pode ser até que com festas natalinas, nessa noite, muitas pessoas juntas, você pode ter uma expansão do vírus da gripe, da influenza, como também do Covid. Com a nova variante do Covid também tem aumentado a transmissão nesses momentos. Então pode acontecer sim, mas depois de algum tempo vai ficar só o Covid com a gente ainda algum tempo mais. A gripe provavelmente deve desaparecer ou reduzir importantemente, como tem acontecido no Rio de Janeiro agora. Bem, doutor, e para a gente encerrar, né, o que as pessoas podem e devem fazer para se proteger, especialmente agora, né, com as festas de final de ano, que naturalmente rola aquela aglomeração, né, doutor? Primeiro, obviamente, a proteção é através do uso de máscara e evitar aglomeração. Nas festas natalinas, até para a gente fugir um pouquinho do mesmice dos anos anteriores com Covid, como nós estamos no nível de imunização mais importante hoje, muita gente já teve, quer dizer, que tem uma imunidade razoável, as pessoas que se conhecem, principalmente familiares, que estão se protegendo, são vacinados com pelo menos 2 doses, estão tomando cuidado, usando máscara, eles podem ter uma festa em casa, juntos, aí 6, 8 pessoas, que estão todas reconhecidamente se protegendo. Você não pode colocar dentro do grupo uma pessoa que não se vacinou, que não tomou os cuidados e que anda na rua sem usar máscara, porque essa pessoa pode contaminar todos a despeito de poderem estar vacinados. Então, a festa tem que ser seletiva. Você tem que pegar os membros, amigos ou familiares que estão se protegendo continuamente para que possam, nesse momento, estarem juntos, brindarem juntos, porque aí, nesse momento, você não vai usar máscara. Aqueles que estão na rua, que estão no bares, ou que não se negam a vacinar, que usam máscara, eles não devem participar das festas com os outros que estão se protegendo. A entrevista com o infectologista Marcos Boulos, à Jovem Pan.